Imagine por um instante que a vida pode mudar num piscar de olhos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia comum, como qualquer outro, se transformou em algo que jamais esquecerei. Era abril de 2020, eu tinha 35 anos e estava a caminho do trabalho, resolvendo problemas em sistemas de ar-condicionado, entrando em lugares apertados, lidando com fiações elétricas. Tudo parecia normal, até que algo estranho começou a acontecer. De repente, senti um mal-estar que não conseguia explicar. Não bebo, então sabia que não era isso. Mas algo estava errado, muito errado. Minha cabeça girava, como se eu não conseguisse controlar o volante, como se as curvas da estrada fossem me engolir. Liguei para minha mãe, desesperado, e disse que precisava ir ao hospital. Ela insistiu, e eu fui. Cheguei ao pronto-socorro já perdendo a consciência, entrando e saindo de um estado de semi-inconsciência. Os médicos me examinaram, acharam que poderia ser uma reação a algum medicamento, mas não tinham certeza. Eu só sabia que algo grave estava acontecendo. E então, de repente, tudo escureceu. Não percebi que havia morrido até voltar. Quando recobrei a consciência, foi como se tivesse acordado de um sonho profundo, mas com uma diferença: eu tinha estado em outro lugar. Um lugar que não era deste mundo. Minha mãe estava ao meu lado, mas antes de voltar, vivi algo que poucos têm a chance de contar. Vi o teto do hospital se abrir diante de mim, como se uma cortina celestial se erguesse. Uma nuvem imensa apareceu, e eu fui lançado em direção a ela. Não era um delírio, não era efeito de remédios. Era real. A nuvem se abriu como se duas mãos a afastassem, e no meio dela surgiu um caminho, como um piso de hospital, mas com um brilho que nunca vi igual. Havia uma porta dupla de madeira, simples, sem acabamento, e 4 mulheres em pé, 2 de cada lado. Vestiam vestidos brancos, longos, no estilo vitoriano, com golas altas e faixas roxas. Pareciam soldados, imóveis, radiantes, com um brilho tão intenso que era impossível olhar diretamente para elas. Foi então que ele apareceu. Um homem se materializou diante de mim, dos pés à cabeça, como se surgisse do nada. Tinha cabelos brancos e cacheados, perfeitos, como se cada fio tivesse sido cuidadosamente moldado. Sua pele era morena, levemente bronzeada, e seus olhos castanhos transmitiam uma paz que nunca havia sentido. Usava uma camiseta branca simples, enfiada em uma calça jeans, e parecia um trabalhador do campo, alguém que poderia estar consertando algo em sua oficina. Ele caminhou até mim, colocou as mãos na cintura e me olhou com uma intensidade que me deixou sem palavras. Naquele momento, pensei que fosse um médico, alguém que tinha acabado de chegar para me ajudar. Mas algo estava errado. Por que as enfermeiras estavam tão assustadas? Por que usavam aqueles vestidos estranhos? Por que ele não tinha um crachá? E então, ele falou. Disse meu nome, Tim, e em seguida, nós te amamos. Aquela frase explodiu dentro de mim como uma bomba de amor puro. Não era um sentimento humano, era algo divino, algo que transcende tudo o que conhecemos. Era o amor de Deus, a fonte de todo o afeto que já sentimos por nossos filhos, por nossa família, por quem amamos. Era como se, de repente, eu entendesse que tudo isso vem dele. Antes desse momento, minha vida não era perfeita. Não vivia da maneira que deveria, mas ali, diante daquele homem, percebi que não merecia uma segunda chance. E, no entanto, ela me foi dada. Quando ele disse aquelas palavras, tudo mudou. Esqueci dos meus filhos, da luta de criá-los sozinho por 4 anos, das dificuldades que enfrentei. Nada disso importava mais. O que importava era aquele amor incondicional, aquele perdão que não pude compreender, mas que senti em cada fibra do meu ser. Hoje, estou aqui para contar essa história porque ela mudou minha vida para sempre. Morri por quase 18 minutos, mas voltei com uma certeza: existe algo além desta vida, e esse algo é cheio de amor, de perdão e de uma segunda chance. Não importa o que você tenha feito, não importa como tenha vivido até agora. O que importa é que esse amor está disponível para todos, basta abrir o coração. Outros nomes invocam forças que não entendem, mas eu vi a verdade. Vi que não há comparação.
Não há engano maior do que acreditar que podemos nos esconder, que nossas justificativas têm peso diante dele. Ele não julga como nós julgamos. Ele não mede nossas boas ações como moedas de troca, nem ignora nossas falhas como se fossem pequenas. Ele vê o coração. E o meu, naquele momento, estava exposto como nunca. Não havia desculpas. Não havia espaço para orgulho. Eu queria argumentar, queria dizer que tinha sido um cara legal, que ajudar aqui e ali, que evitar os grandes pecados. Mas ele já sabia. Sabia que até minhas boas ações eram manchadas pelo ego, pela vaidade, pela necessidade de ser visto. Sabia que eu havia rejeitado sua palavra não por ignorância, mas por escolha. E mesmo assim, ali estava ele, de joelhos, me abraçando como um pai que não desiste do filho. As duas figuras de branco ao lado da porta não eram anjos comuns. Não tinham rostos porque não precisavam. Sua presença era pura luz, pura santidade, e eu soube, no instante em que as vi, que elas testemunhavam tudo. Não como juízes, mas como guardiãs de uma verdade que eu havia passado a vida inteira tentando evitar: o amor de Deus não é uma recompensa. É a própria essência do universo. E eu, como todos nós, fui criado para vivê-lo. Quando ele começou a falar, o som desapareceu. Não era silêncio, era algo além do silêncio. Era como se as palavras fossem escritas diretamente na minha alma. E então, veio o replay. Não foi um filme, não foi uma sequência linear. Foi tudo de uma vez. Cada respiração, cada pensamento, cada escolha que eu havia feito, tudo estava ali, exposto, sem filtros. E o mais assustador não foram os pecados que eu lembrava, mas aqueles que eu havia esquecido, aqueles que eu nem sabia que carregava. Vi o momento em que nasci, o médico com o crachá que eu nunca soube o nome, a primeira mentira que contei aos 5 anos, a vez em que roubei um doce da mercearia e chorei de culpa depois. Vi as vezes em que ignorei alguém que precisava de ajuda, as palavras duras que disse sem pensar, os julgamentos que fiz sem conhecer a história. E vi também as vezes em que fui gentil, em que ajudei, em que amei, mas até essas ações estavam entrelaçadas com o meu orgulho, com a minha necessidade de ser aprovado. Ele não precisou dizer nada. O peso daquilo tudo já era condenação suficiente. Mas então, algo mudou. No meio de toda aquela escuridão, de toda aquela vergonha, ele apontou para as vezes em que eu havia sido culpado. As vezes em que quase morri em um acidente, em que estive à beira do desespero e algo ou alguém me puxou de volta. As vezes em que orei sem saber para quem, mas que, mesmo assim, fui ouvido. E então entendi, eu não tinha sido salvo por acaso. Eu tinha sido salvo para ele. Quando voltei a olhar para ele, seu rosto estava diferente. Não havia raiva, não havia decepção. Havia algo que eu nunca tinha visto antes, uma tristeza profunda, mas também uma alegria inexplicável. Como se, apesar de tudo, ele ainda se regozijasse por eu estar ali. E então, ele fez algo que quebrou todas as minhas defesas. Ele sorriu. Não um sorriso de julgamento, não um sorriso de superioridade, um sorriso de esperança. Como se dissesse: você ainda pode escolher. Foi nesse momento que eu soube que não estava ali para ser condenado. Estava ali para ser transformado. E quando ele me soltou, quando aquele beijo na minha face queimou como fogo santo, eu não quis mais nada além de voltar. Não para provar nada a ninguém, não para consertar meus erros do passado, mas para viver, de verdade, o que eu havia acabado de experimentar. A fumaça no teto não se movia porque não era fumaça. Era a glória de Deus, parada no tempo, esperando que eu a visse. As figuras de branco não tinham rostos porque não eram para mim, eram para ele. E a terra, que eu vi lá embaixo, não era mais um lugar de dor e confusão. Era um campo de batalha, sim, mas também um lugar onde o amor ainda podia vencer. Eu voltei com uma missão, não para pregar, não para julgar, mas para dizer a quem quiser ouvir que não importa o que você fez, não importa o que você acredita agora. Ele está esperando. E quando você o encontrar, não vai querer mais nada além de ficar. Receber aquilo de primeira. E eu entendi. Porque não era sobre convencer, era sobre plantar. Se a semente não cai em solo preparado,
Ela não brota, mas isso não significa que ela não deva ser lançada. Eu tentei explicar para ela como ele me olhou. Não com julgamento, mas com uma tristeza profunda, como um pai que vê o filho se perder e sabe que o caminho de volta existe, mas só pode ser escolhido. Ele não me mostrou meus erros para me envergonhar, mas para me lembrar de que cada um deles tinha um propósito maior, me levar de volta para casa. E quando ele falou, não foi com palavras, foi como se cada pensamento meu, cada medo, cada dúvida, fosse respondido antes mesmo de eu formulá-los. Como se ele já soubesse não só o que eu tinha feito, mas o que eu ainda faria, e mesmo assim dissesse, eu te escolhi antes de você me escolher. Minha mãe chorou quando contei. Não de alegria, nem de fé, mas de medo. Medo de que eu estivesse louco, medo de que aquilo fosse um delírio, medo de que a morte tivesse deixado marcas que nenhum médico pudesse ver. E eu não podia culpá-la. Porque como explicar o inexplicável? Como descrever o amor que não cabe em palavras, a luz que queima sem consumir, o perdão que não exige penitência, apenas aceitação? Mas algo mudou nela naquele dia. Não foi uma conversão, não foi um agora eu acredito. Foi um tremor. Um vislumbre de que talvez, só talvez, houvesse algo além do que os olhos podiam ver. E isso já era suficiente. Porque Deus não precisa de nossa compreensão total, Ele só precisa de um espaço, por menor que seja, para entrar. E eu? Eu voltei diferente. Não como um santo, não como um homem perfeito, mas como alguém que viu o fim de todas as desculpas. Porque quando você olha para ele e percebe que ele já sabia de tudo, cada mentira, cada traição, cada momento de fraqueza, e ainda assim estendeu a mão, não há mais o que esconder. Não há mais por que fugir. Ainda hoje, quando fecho os olhos, sinto o peso daquela presença. Não como um fardo, mas como uma âncora. Porque agora eu sei, não importa o que aconteça, não importa o que o mundo diga, não importa quantas vezes eu tropece, ele está ali. E sua voz é a única que nunca se cansa de repetir: você é meu. E ali, naquele instante, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas uma lembrança, era uma revelação. Como uma criança de 3 anos poderia saber que aquele brilho no quintal escondia perigo? Como poderia ouvir uma voz que não era a minha, mas que me puxava para longe do mal antes mesmo de entender o que era o mal? Não foi sorte. Nunca foi sorte. Foi ele. Aquele que não apenas morreu na cruz, mas que desce ao nosso lado em cada passo, em cada decisão, em cada segundo em que o perigo se esconde onde menos esperamos. Quantas vezes ele já te salvou e você nem percebeu? Quantas vezes desviou seus pés de um abismo, desviou seus olhos de uma mentira, desviou suas mãos de um pecado que parecia inofensivo? Ele não espera que você caia para então te levantar, ele age antes mesmo que você saiba que precisa. E quando você finalmente entende isso, quando olha para trás e vê as marcas dos dedos dele em cada detalhe da sua vida, algo muda. Não é mais possível viver como se ele não estivesse ali, observando cada movimento, cada pensamento, cada intenção escondida no fundo do coração. Ele não é um juiz distante, sentado num trono dourado, pronto para apontar o dedo. Ele é o rei que se ajoelha ao seu lado, que conhece cada ferida, cada medo, cada vergonha, e ainda assim escolhe te chamar de filho. Mas não se engane, ele não é um rei que se deixa enganar. Não há desculpa que o convença, não há justificativa que o faça desviar o olhar. Ele não é um homem que você possa manipular com palavras bonitas ou promessas vazias. Ele é o Criador, o Programador, o único que vê cada linha do código da sua vida, cada mentira sussurrada, cada desejo egoísta, cada momento em que você escolheu a si mesmo em vez dele. E quando ele te mostra isso, não há como negar. Não há como dizer não foi bem assim quando ele já sabe cada detalhe. É por isso que o orgulho é tão perigoso. Não é apenas um defeito, é uma armadilha. Uma voz que sussurra: você é melhor que os outros. Você é especial. Você não precisa dele. Mas essa voz não é sua. É o inimigo tentando te convencer de que você pode ser como Deus, quando, na verdade, você é apenas uma sombra do que ele é. E quando você acredita nisso, quando se fecha nessa ilusão, você se torna cego para a verdade, para o fato de que, sem ele, você não é nada. Eu lutei contra isso por meses.
Mesmo depois de encontrar aquela Bíblia no depósito da minha mãe, mesmo depois de sentir o peso da presença dele me chamando, eu ainda resisti. Porque o diabo não brinca quando você se aproxima de Cristo. Enquanto você vive no pecado, ele te ignora, mas no momento em que você decide segui-lo, ele ataca. Porque você se torna uma ameaça. Você deixa de ser um servo do reino das trevas para se tornar um filho da luz, e isso o inimigo não perdoa. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta: você não precisa ter medo. Porque ele já venceu. E se você está disposto a largar as desculpas, a parar de se enganar, a admitir que precisa dele, então ele está pronto para te receber. Não como um rei que exige perfeição, mas como um pai que segura sua mão e diz: eu já te conheço. Eu já te escolhi. E nada vai me fazer te soltar, se curvando a ele de verdade, então o nome que você invoca não passa de um eco vazio. Mas entenda uma coisa: o inimigo não brinca em serviço. Ele não vai te atacar com garras e dentes à vista, ele é mais astuto que isso. Ele vem com dúvidas disfarçadas de bom senso, com versões da verdade que parecem mais fáceis, mais modernas, mais inclusivas. Ele coloca Bíblias adulteradas nas suas mãos, cheias de palavras bonitas, mas sem poder. Porque o diabo sabe: se você pegar a palavra verdadeira, se você ler de capa a capa, sem pular, sem escolher só o que agrada, ele perde o controle sobre você. E é por isso que ele faz de tudo para te distrair, para te fazer duvidar, para te convencer de que todas as traduções são iguais. Mas não são. Não quando a sua alma está em jogo. Eu sei porque passei por isso. Eu chorava todos os dias, me sentindo sujo, envergonhado, como se não houvesse saída. E o inimigo sussurrava: você acha mesmo que ele te perdoa depois de tudo o que fez? Mas então, em meio ao desespero, o próprio Deus me disse: pare de chorar. Vá até o fim. Procure. E eu fui. Revirei caixas, suei, chorei de novo, até que, no fundo de um depósito, encontrei a Bíblia que ele havia preparado para mim. Não uma versão diluída, não um livro bonito com letras douradas, mas a palavra pura, sem cortes, sem concessões. E quando a abri, ela se abriu em Apocalipse 1h07, eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não foi um alívio suave, foi uma explosão de verdade. Porque eu sabia, no fundo do meu ser, que aquele não era um Jesus. Era o Jesus. O único. O que não negocia, não se adapta, não se molda aos seus gostos. O Deus vivo, que não precisa da sua aprovação, mas que te ama o suficiente para morrer por você. E então ele me perguntou: agora que você me viu, vai me negar? Eu não podia. Não depois de tudo. Não depois de sentir o peso da sua santidade, ao mesmo tempo, a força do seu amor. Porque é isso que as pessoas não entendem: você não segue a Cristo por medo do inferno. Você o segue porque, quando ele te encontra, você percebe que não há outra opção. Ele não é uma escolha entre muitas, ele é a única escolha que faz sentido. E se você ainda está aí, se ainda está lendo isso, é porque ele está te chamando. Não para uma religião, não para um conjunto de regras, mas para uma relação. Para uma vida onde você não precisa mais se esconder, não precisa mais fingir, não precisa mais carregar o peso das suas falhas sozinho. Porque ele já carregou tudo na cruz. E se você está cansado de lutar, cansado de se sentir perdido, cansado de ouvir vozes que te dizem que não há esperança, então pare. Respire. E deixe que ele te mostre a diferença entre o Jesus que o mundo inventou e o Jesus que ressuscitou dos mortos. Porque só um deles pode te salvar. Só um deles pode te dar paz de verdade. E esse Jesus está esperando por você. Agora. Seguir a ele, e ele sabia. Sabia exatamente o quanto eu sabia. Como se dissesse: você, essa mulher de Lucas, sabe muito bem o que está por vir. Quanto mais frio for o seu coração, mais gelo cuspirá sobre nós agora. Eu poderia dizer que era frio, mas acreditava. Acreditava 100%. E foi essa fé, aquela que ele mesmo plantou em mim, que me deu uma segunda chance. Uma chance que eu não merecia. Porque, vamos ser honestos, eu estava a um passo do inferno. Mas tudo mudou.
Antes de ser lançado naquela nuvem de luz, eu estava em outro lugar. E aqui está a verdade que poucos entendem: você não sabe que está morto quando morre. Se fosse num acidente de carro, por exemplo, poderia acordar na sua cama num sábado de manhã, aliviado, pensando: graças a Deus foi só um pesadelo. Você se levanta, anda pela casa, e ninguém está lá. As crianças sumiram. Tem comida na mesa, mas ninguém para comer. Você sai, e não há pássaros. Nem um som. E então alguém bate à porta a alguém que você conhece. Tudo parece normal, até que eles começam a falar de Jesus. Você não acredita nele, não é? E aí vem o terror. Não preciso descrever o que é o inferno, basta dizer que o fogo seria um alívio comparado ao que eu vi. Porque eu rejeitei o Jesus do mundo. O Jesus religioso, aquele que as pessoas pintam como um salvador de domingo, onde você vai à igreja, pede perdão, faz o que quiser durante a semana e volta no próximo culto para repetir o mesmo ritual. Deus perdoa, então posso continuar pecando. Isso não está na Bíblia. Nunca esteve. Eu não acreditava nesse Jesus. Mas acreditava nele. De verdade. E foi isso que me salvou. O mais importante desse testemunho não é ter visto Jesus. É entender que o que me condenava não era a falta de fé, mas a fé errada. A última coisa que me disseram naquele lugar foi: você está condenado à morte por não acreditar em Jesus. E eu respondi: eu acredito em Jesus. Houve um silêncio. Então, como se eu tivesse jogado uma bomba no meio deles, veio a pergunta: você acredita que ele é Deus? Quando eu disse não, foi como se o chão se abrisse. Gritos, confusão, desespero. Como assim? Você acredita que ele viveu, que morreu, que ressuscitou, mas não que é Deus? Eles me bombardearam com perguntas. Você acredita que ele veio da Virgem Maria? Que fez milagres? Que perdoou pecados? E eu respondi: sim, acredito em tudo isso. Mas quando chegaram ao ponto crucial: você acredita que ele morreu pelos seus pecados? Eu disse sim. Foi nesse instante que fui arrancado dali. Num segundo, estava naquele lugar de trevas, no outro, naquela nuvem de luz. E foi aí que o medo me atingiu. Porque, até então, eu achava que entendia o mundo. Sabia consertar eletrônicos, computadores, fiações. Tinha licenças, habilidades, conhecimento. Mas naquele momento, minha realidade desmoronou. Eu não sabia de nada. Porque ele me deixou ver a mim mesmo através dos olhos dele. E o que eu vi não era o homem que eu pensava ser. Não era o cara legal, que fazia umas boas ações e se achava justo. Era um monstro. Um egoísta que magoava as pessoas sem perceber. Que deixava rastros de dor por onde passava. E o pior? Eu nem sabia. Satanás tinha me convencido de que eu era bom. Mas a verdade é que eu era responsável por cada palavra que disse, por cada pessoa que feri. Porque, como diz a Escritura, você prestará contas de toda palavra ociosa. Se você tratou mal uma pessoa, ela tratou outra um pouco pior. E assim, sem perceber, suas ações se multiplicaram. 50 pessoas podem afetar 1 milhão em um ano. E eu? Eu tinha afetado milhões. Todos nós afetamos. E é por isso que não dá para brincar com isso. Então, se você ainda não entendeu, aqui vai o recado: leia a Bíblia. Humilhe-se. Não precisa ser um gênio. Eu não sabia ler direito até os 20 anos. Mal conseguia entender o que lia. Mas quando encontrei a palavra, comecei a devorá-la. E descobri que o Evangelho não é um, são 4. 4 testemunhos de um mesmo amor. 4 vozes gritando a mesma verdade: você não está sozinho. Você é amado. E esse amor não é um sentimento, é uma pessoa. É Jesus. O verdadeiro. O que ressuscitou. O que está esperando por você agora? 4 versões da mesma história. No começo, achei que estava ficando louco. Como assim? Eu já tinha lido isso antes? Mas aí entendi, não é repetição, é confirmação.
É Deus falando de 4 ângulos diferentes para que você não tenha dúvida. E aqui está a verdade que ninguém te conta: você não precisa ser um intelectual. Não precisa decifrar cada palavra na primeira leitura. A Bíblia não foi escrita para ser entendida de uma vez, ela foi escrita para ser vivida. Para ser mastigada, dia após dia, até que as verdades mais profundas se gravem no seu coração como fogo. Não tente dominar o texto. Não fique pulando de versículo em versículo como quem procura respostas rápidas. Pegue o Evangelho de Mateus e vá até o Apocalipse, palavra por palavra, como quem toma um remédio amargo que cura. Leia em voz alta, mesmo que não a entenda. Deixe as palavras ecoarem na sua alma antes de chegarem à sua mente. Porque a palavra não é um quebra-cabeça para ser montado, é uma semente que precisa ser plantada. Eu me achava homem. Forte. Esperto. Tinha dinheiro, tinha nome, tinha tudo que o mundo diz que importa. E Deus me perguntou: e eu? Onde estou nisso tudo? Porque no fim, não são as suas conquistas que vão te salvar. Não é a sua inteligência, nem o seu orgulho, nem o seu dinheiro. É o nome que você invoca quando tudo desmorona. É a voz que você ouve quando está sozinho no escuro. É a mão que te segura quando você percebe que, por mais que se ache grande, não passa de um pecador salvo pela graça. Então não espere entender. Não espere se sentir pronto. Abra a Bíblia agora. Leia como quem está com fome. Leia como quem está morrendo de sede. Porque é isso que você é: um faminto, um sedento, um perdido que não sabe que já foi encontrado. E a cada página, ele vai te lembrar: você não é o que o mundo diz que é. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é amado, redimido, chamado pelo nome.